Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai, quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito Santo de Deus abre de estar me expressando em minha fala, na vossa vida em Cristo Jesus, nesta noite de segunda-feira. Estou aqui mais uma noite para fazer mais uma live, para abençoar os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores e as pessoas, porventura, que me seguem. Quero deixar minha gratidão eterna pela majestade eterna, graciosa e viva majestade, por graciosa e viva e santa oportunidade viável que a majestade me concede de estar me expressando em minha fala, nesta live no meu canal do Instagram nesta noite. Também eu quero agradecer os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, a todos que têm me apoiado aqui na minha live e na live do meu canal do YouTube e no meu canal do Facebook. Deus abençoe a todos de forma precisa, viva, cordial. Amém? Eu já quero dar início à minha live. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ismael, dando continuidade aí, sobre a live de Ismael, o filho de Abraão, o bastardo, o filho de Abraão bastardo, Então eu vou estar falando um pouco de Ismael, para que nós podemos ter aí um entendimento bíblico. Eu já quero começar falando um pouquinho de Ismael, e eu quero trazer 3 significados aqui no início desta live. Eu quero trazer o significado do nome, de Isaí, o nome de Isaac. O nome de Isaac tem origem hebraica e derivando do tempo, que significa ele ri, ou riso, ponto. Ele tem uma forte ligação com a história bíblica, sendo associado ao filho de Abraão e Sara, ponto, normal. Sara, o nome Isaac, carrega um significado de alegria e felicidade, ponto. Então, estou deixando para você o significado de Isaac. Agora eu quero partir com você para o significado de Agar. Qual o significado de Agar? Vamos lá. Agar, ou Agar, no hebraico moderno, Agar. Diribênio, Agagak, estrangeiro, grego. Agar, latim, Agar. Arábia, Ejas, de acordo com as crenças abraâmicas, é a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão, de acordo com o livro de Gênesis e na Torá, capítulo 16, versículo 21. Agora vamos lá. Agar é um nome original hebraico, que surge a partir da palavra Agak, que significa voo, por extensão, imigração e fuga, ponto. O nome feminino Agar é um variante do nome da personagem bíblica Agar, que aparece no livro de Gênesis, nas escrituras sagradas, ponto. Ela foi a escreve egípcia de Sara, a escrava egípcia de Sara, esposa de Abraão, ponto. Agora eu quero falar o último significado para você, Falei de Agar, falei de Sara, agora eu vou falar, porventura, eu falei de Agar e de Isaías, eu falei de Agar e falei do filho de Abraão, Isaac. Agora eu vou falar para você de Ismael. O nome Ismael tem origem hebraica o nome Ismael tem origem hebraica. Derivado do nome Ismaar, e o que significa Deus ouve, ponto. É um nome com uma longa história, significado profundo, ponto, na Bíblia. Ismael é conhecido como filho de Abraão. Agar, sendo considerado
anticastro dos povos arábios ou arábias? Então, deixei para você aí o nome e o significado de Ismael. É Deus ouve. Amém? Então, estou deixando para você o significado aí, para que você possa compreender. Agora, o último significado é o nome Sara. O seu nome, a origem, era Sarai. De acordo com Gênesis capítulo 17, versículo 15, Deus mandou seu nome para Sara com parte de uma aliança com Javé. Após Agar dar a Abraão seu filho Ismael, o nome hebraico Sara indica uma mulher de alta posição social e algumas vezes traduzido como princesa, Ela também pode significar senhora, ou dama. Então tá aí o significado do nome Sara. Amém? Deixei para você o significado dos personagens que eu estou fazendo, a live, para que você possa ter um entendimento da palavra do Deus vivo de Israel. Amém? Agora vamos partir para a live, né, sobre Ismael, que eu estava falando para você segunda-feira retrasada, né, segunda-feira passada, na verdade. Para que você possa entender. Vamos lá. Diz assim: Ismael foi o fruto de decisão errada, mas Deus não o abandonou, A Bíblia diz que Deus estava com Ismael, cuidando dele, Embora não ser o filho prometido, Deus também fez promessa para abençoar Ismael, Deus amava Ismael. Mesmo não sendo o filho prometido de Abraão, que no caso é o filho da promessa que Deus falou que Abraão teria, mas Deus fez porventura promessas na vida de Ismael. Ismael não era filho da promessa como Isaac era, mas Ismael tinha promessas de Deus, não filho da promessa. Filho da promessa é uma coisa, ter promessa é outra, né? Ter promessa é diferente de ser filho da promessa, né? Então a promessa é para aqueles que ficam, né? A promessa Deus faz e Ele promete que vai abençoar, mas o filho da promessa é aquele que nasce já, né, com a promessa já executada, feita para ser executada na sua vida. É aquele que desde o nascimento, né, Deus já fala, é esse aí que vai mudar a história, é esse aí que vai ficar no lugar do pai, é esse aí que vai herdar a promessa que eu falei para o pai. Então, no caso aí, quem foi o herdeiro aí de Abraão, o primogênito de Abraão, foi Isaac, né? Ismael não foi filho da promessa, mas mesmo não sendo filho da promessa, Deus fez promessa para Ismael, para abençoar a vida dele, para não deixar ele desamparado, porque Deus também não podia descartar Ismael, porque Ismael tinha sangue, Ismael tinha sangue de Abraão, que no conhecimento nós temos por abraâmico, né? Sangue abraâmico, que é sangue de Abraão sobre a sua veia. Então Ismael, ele tinha o sangue abraâmico e tinha o sangue do Egito, que é porventura da sua mãe Agar, que era uma egípcia. Então corria essa diferença, o sangue judeu, o sangue da promessa e o sangue da rejeição egípcio, né, que corria na veia simplesmente de Ismael. Então Ismael era o filho da promessa, Ismael era um jovem, né, que nasceu para Deus abençoar, mas não foi o filho da promessa como Isaac. Isaac era o filho da promessa que Deus falou que Abraão teria. Então vamos descer. Mas Deus amava Ismael, né? Deus amava ele, cuidou dele, fez promessa para ele e cumpriu as promessas que Deus fez na vida dele, né? E amava ele também. Quer dizer, então Ismael não foi descartado, jogado fora,
no lixo, como muita gente prega e fala, né? Então, Ismael, ele teve de Deus sim, né? Uma proporção aí, né? Uma proporção de bênçãos e vitória. E vamos descer aqui. A morte de Ismael, segundo a Bíblia, vírgula, Ismael morreu com 137 anos e foi reunido aos seus antepassados, aos seus descendentes, se estabelecendo na região que havia de Havila, Assur, próximo à fortaleza, ou melhor dizendo, a fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Azul, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 25, versículo 17 ao versículo 18, né, que fala sobre, vamos lá conferir, Gênesis capítulo 25 e o versículo 17 ao versículo 18. Fala assim: estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou aqui é morrer, morreu, e morreu, e foi consagrado ao seu povo, habitando desde Havilar até o Sur, que está em frente do Egito, que no caso a fronteira do Egito, né, indo para Assuar, e Ismael fez o seu assento, que é onde foi colocado no seu sepulcro, diante da face de todos os teus irmãos, Então você pode ver que ele foi enterrado diante da face de todos os seus irmãos. O que quer dizer isso? Ele foi enterrado juntamente com a sua família, no habitante onde ele queria ser enterrado, com a sua face e com seus irmãos. Todos os seus irmãos. Então, onde os irmãos dele foi enterrado, Ismael também foi enterrado no fim da sua vida, como assim ele morreu, né? Como ele teve a sua morte, né? Que ele viveu porventura 137 anos, foi o tempo de vida dele, né? E ele expirou. Expirar é morrer, é descer à sepultura, né? E ele expirou, descendo a sepultura aí, e ele morreu e foi enterrado como ele desejava, junto com seus irmãos, para ser colocado juntamente dele. Então Ismael, ele foi um guerreiro, ele foi um homem que Deus fez promessas, que cumpriu. Ele foi frecheiro, né? E foi um guerreiro de Deus entre as escrituras sagradas. E aí nós podemos descer mais um pouquinho para que nós podemos ter a compreensão de quem foi Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. É aquilo que eu falei na minha live passada, na segunda-feira retrasada. Ismael, ele foi o primeiro filho de Abraão. Abraão, quando teve relação com Agar, Abraão tinha 86 anos. Abraão tinha 86 anos de idade, né? Então, se Abraão tinha 86 anos, Isaac, porventura, Abraão se deitou com Agar com 86 anos. Quando, porventura, Isaac nasceu, Ismael tinha o quê? Ismael tinha 22 anos, 23. Ele tinha 23 anos de idade. Então foi o primeiro filho mais velho de Abraão com Agar. Porque Ismael é filho de Agar com Abraão. E no sangue de Ismael corre dois sangues distintos: o sangue abraâmico e o sangue egípcio. Então existem algumas diferenças. Tem alguns judeus que não tem aceitação de aceitar Ismael como um judeu ortodoxo verdadeiro, né? Até mesmo pela linhagem de Abraão, pai Abraão. Mas até Sara relutou com Abraão. E Abraão relutou com Sara, dizendo: ele também é meu filho. E Sara disse para Abraão: não quero ele aqui.
fala para Agar, fala para ele sair de manhã, na madrugada, né? Abraão acorda Agar e acorda Ismael, o menino, e manda ela ir, prepara, né, um aldre de água, né, junto com pão cevado, né, sem fermento, para que eles possam ir e comer e ir para o deserto, né, e andar. Porque Sara não queria, e Sara disse para Abraão que não queria ele junto com Isaac, não queria que ele fizesse parte da herança. E Abraão fala que Abraão relutou com a sua esposa, que é Sara, para ele ficar, porque Abraão também sentiu grande dor no seu coração, porque ele era filho. Então Deus falou: paraste, Abraão, paraste, Abraão, paraste. Que linguagem é essa? Paraste o quê? Eu me lembrarei de Ismael e farei promessa sobre o menino. Quer dizer, ele não pode ser o filho da promessa como Isaac foi. Mas quem foi que disse que Deus abandonou ele? Não abandonou, não. É igual tem gente. Tem gente que é o herdeiro da promessa. Mas aquele que não tem a promessa que o herdeiro tem, Deus nunca vai abandonar. Deus amava Ismael e Ismael treinava ele treinava para ser um flecheiro no deserto. Então ele foi um homem aí que fez uma grande diferença entre a Bíblia Sagrada, como eu acabei de ler. O primeiro filho mais velho de Abraão, que é o filho bastardo de Abraão, né? Porque como Sara não podia produzir, porque quando Sara conversou com Agar, Sara tinha 90 anos de idade. E foi Sara que deu a Abraão para Agar para se deitar com Agar, para se engravidar, porque Sara queria antecipar a promessa de Deus na vida dela, porque até ela duvidou. Eu sendo mulher velha, mulher porventura de idade avançada, como é que eu vou produzir filho? E Deus falou que ele teria o filho herdeiro de Sara, não foi de Agar. Então eles tentou até mesmo acelerar o processo de Deus aí, para que se cumpra. Só que o que Deus fala que vai ser com você, vai ser com você, não é com outra pessoa, né? É com você. Então por isso que tem essa divisão muito grande. Então Ismael, ele foi líder, né, dos arábios, né, até mesmo conhecido, nós dizendo, como os arábias, né, da Arábia, né, que ele foi líder deles. Até hoje ele segue ele, né, a instrução dele, a forma dele, né, para que possa seguir os passos. E Deus fez ele de uma grande geração, não é uma grande nação, né, Ismael. Não é porque não foi da promessa que Deus não abençoou, né? Vou ler de novo para você entender. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, como eu li, primeiro filho de Abraão, com Agar, né? Vamos lá, vamos descendo. Nascido de uma escrava. Então a mãe de Ismael era escrava. Escrava de quem? De Sara, né? Agar chamava Sara ou Sarai, sabe de quê? Minha senhora. Minha senhora. Foi Sarai, que no caso é Sara, por significado próprio. Sara, Sarai, dá no mesmo, por significado próprio, que eu trouxe aí o significado dela para você, dá no mesmo. Então você pode ver que foi Sara que pegou no braço de Agar e deu para Abraão se deitar, né, com Abraão para ter um filho, né? Então você pode ver que ela chamava minha senhora, uma escrava, né, uma escrava. Aí vamos descendo, chamando Agar ou Agar, ponto. O nome Ismael, traço do hebraico, é Ismeliar, que quer dizer, vírgula, Ismael, né, que é no caso, né, por tradução, vírgula, ligando a Ismilir, né, Ismilimar, traço por significado Deus ouve, né? Então o nome dele no hebraico tem essas três traduções que eu trouxe, e por significado Deus ouve, ponto. Ele era considerado herdeiro principal de Abraão, vírgula, mas perdeu essa posição quando Isaac nasceu, ponto. Ismael também foi o pai de 12 tribos
Ponto. Então Ismael não ficou jogado às traças. Ele foi pai de 12 tribos. Que no caso 12 filhos ele teve. Ismael teve 12 filhos. E você pode ir lá em Gênesis capítulo 25, versículo 12 a versículo 16. Lá fala o nome dos 12 filhos de Ismael. Então, aí vamos na lógica. Vamos na lógica. Se Isaac não nasceu, se Isaac não nascesse, quem ficaria como primeiro herdeiro de Abraão, na lógica, seria quem? Ismael. Mesmo sendo filho de uma escrava, bastardo, que não tinha valor nenhum aos olhos do povo judeu e até mesmo do povo que habitava na terra. Não tinha nenhum tipo de honra. Se fosse na lógica, né, dentro da lógica, ele seria o primogênito de Abraão e o primeiro filho de Abraão. Mas como Deus falou, né? Como Deus falou que Isaac nasceria, então Isaac ficou como herdeiro primeiro, como primogênito de Abraão, foi Isaac. E não foi simplesmente quem? Ismael, como está escrito, né? Mas Ismael simplesmente não ficou jogado às traças, né? E nem porventura zombado e nem criticado. Deus fez ele de uma grande nação. Deu para ele 12 filhos, que é 12 tribos, né? Colocou nas suas mãos para que você possa entender o vocabulário, né? Que até o título Tribos Ismaelita, que é tribo de Ismael, né? Gênesis capítulo 25, versículo 12 ao versículo 16. Lá você acha o respaldo e a narrativa do texto para que você possa dar conclusão do que eu estou dizendo aqui. Dos nomes dos filhos, Deus fez Ismael um grande herdeiro, né? De filhos, de posse, né? Mas na posição quando Isaac nasceu, Ismael também foi pai de 12 tribos. Então quando Isaac nasceu, acabou, a casa caiu. Ele perdeu porque a promessa se cumpriu em Isaac, que é o primogênito de Abraão, com Sara, não é com Ismael, não é com Agar, porque o filho que Deus falou que seria herdeiro de Abraão seria com Sara ou Sarai, seria com ela, não seria com a escrava Agar. Então, né, vamos entender aí para nós poder ter um entendimento pleno. Vamos descer aí. E o nome Ismael tem origem do hebraico, derivado do nome Shilem, como eu falei, Shilem, vírgula, que significa Deus ouve. Deus ouve. Ponto. E um nome com uma longa história e significado profundo na Bíblia, vírgula. Vamos lá. Então você pode ver que o nome dele é um nome de um significado muito forte, né? Um nome Deus ouve, né? Então Ismael também não ficou para trás, não. Ismael foi abençoado por Deus, né? Deus amava o garoto, Deus amava o menino, né? E vamos descer aqui para que nós podemos compreender. Abraão deitou-se com Agar e engravidou, ponto. Quando descobriu estava grávida, vírgula, Agar, tratando Sara com desprezo por ser estéria, ponto. Então Sara maltratou Agar, tendo que ela fugiu, ponto, no deserto, vírgula, Agar teve um encontro com Deus, vírgula, que diz que seu filho se chamaria Ismael, né? E teria muitos descendentes. Gênesis capítulo 16,
versículo 10 ao versículo 11, ponto. Obedecendo, vírgula, Agar voltou para casa, vírgula, tratando Sara bem e teve seu filho, ponto. Então você pode ver, é aquilo que eu falei no começo da minha live, quando eu comecei a falar de Agar e de Sara. Você pode ver que Abraão se deitou com Agar, porque Sara entregou, né, Abraão na mão de Agar para Abraão se deitar, para Abraão se deitar com Agar, né, por conhecimento e por entendimento de Sara. Então Sara não podia se engravidar. Então ele se deita, Abraão, com Agar, engravida Agar, ela fica grávida, só que Agar comete um erro. Qual é o erro de Agar? A mãe de Ismael é desprezar Sara. Ela despreza Sara por quê? Porque Sara era estéria e velha, tinha 90 anos de idade e não poderia simplesmente ter filho com Abraão, mas estava esperando a promessa do Deus de Abraão, que é Jeová, o Deus vivo de Israel, que prometeu para ela que ela seria mãe de um filho chamado Isaque, né? Então você pode ver aqui que, biblicamente falando, né, ela zomba de Sara, porque Sara mandava em Agar. Agar trabalhava para Sara, né? Agar era empregada, era uma gaifa, porque no Antigo Testamento as empregadas eram chamadas de gaifa. Gaifa é empregadas que trabalham para a sua senhora. Então a senhora no caso é Sara e Gaifas no caso é a mãe de Ismael, que é Agar. E aí ela foge porque Sara retruca Agar. Aí começa a maltratar por causa do desprezo que Agar tem com a sua senhora. Aí Sara retruca. Peraí que eu vou maltratar ela. Ela corre para o deserto. Aí lá ela encontra com Deus, né? E Deus fala do filho, né, que chamaria. Deus falou que o nome do menino, que a empregada Gaifa, né, estava esperando, que é Agar no caso, seria Ismael, o filho que ela estava esperando, que teria muitos descendentes. É o que eu falei anteriormente aqui na live, né? Porque a live aqui está tratando a respeito de quê? Da história de Ismael. Então você pode ver Gênesis capítulo 16, versículo 10 ao versículo 11, né? Então você pode ver que ali está a descendência, né? Então você pode ver, obedeceram Agar, voltou para casa, viu? E tratou Sara bem e teve filho. Quer dizer, Agar volta para casa quando Deus fala com ela. O anjo, no caso, por traduções, o anjo fala com ela, volta, né? Que no caso é Deus, volta porque é Deus no anjo, é uma capa teofônica, é Deus manifestado no querubim, volta, e ela volta, e ali ela começa a tratar bem a sua senhora, que é Sara, e ali ela tem o seu filho, que é Ismael. Né? Você está vendo que por causa de uma confusão, por causa de uma coisinha tão pequenininha, acontece uma tempestade, né? Então você pode ver que teve intritos aí, confusões. Agora vamos lá em Gênesis, por caridade divina, capítulo 16 de Gênesis, né? Para que você possa construir, né, o que eu estou lendo para a vossa vida em Cristo. Gênesis capítulo 16, versículo 10, né? E o versículo 11 diz assim: e disse mais o anjo, olha aí, ó, anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente. Ele está falando aqui do filho de Agar, que é Ismael, que não será contada, vírgula, por numerosa, que será, ponto. No versículo 11 agora,
E disse também o anjo do Senhor: eis que conceberás-te, vírgula, e terás um filho, vírgula, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Da glória. Ao versículo 12. E ele será homem bravo. Em outras traduções, está dizendo jumento bravo, né? Vírgula. E a sua mão será contra todos, vírgula. E a mão de todos, vírgula. Contra ele, vírgula. E habitará diante da face de todos os teus irmãos. Ponto. No versículo 13. E ele chamou o nome do Senhor, vírgula, que com ela falava, ponto. Tu és Deus da visita, vírgula, porque disse, não olhe eu também para aquele que me vê. Aí vamos aqui, no versículo 14. Por isso, vírgula, se chama aquele poço de Liarírio, eis que está entre Cadás e Beretes, ponto. E Agar deu um filho a Abraão, vírgula. E Abraão chamou o nome do seu filho que tiveram Agar, vírgula, Ismael, ponto. Então você pode ver que a própria Bíblia está citando. Deus visitou, ela volta, faz, né, pede perdão para sua senhora, e Deus fala com ela da descendência do garoto, da descendência do menino, que Deus disse que faria ele. E se você for lá em Gênesis, capítulo 25, e o versículo 12 ao versículo 16, como eu citei, você vai ver que a descendência, a tribos ismaelita, quer dizer, a descendência de Ismael, né? Ismael teve 12 filhos, que é porventura, né, colocado como tribo, em uma colocação, né? Então Deus fez uma descendência muito grande da vida de Ismael. Não é porque ele não é filho da promessa como Isaac que Deus vai descartar o garoto. Não, ao contrário, Deus falou, porque até então não poderia descartar. Por quê? Porque o mesmo sangue que Isaac tem na veia, Ismael também tem. Só que é de mães distintas. A mãe de Ismael é Agar, e a mãe, né, porventura, de Isaac é Sarai, que no caso Sara. Só muda isso, mas o pai é o mesmo. É o mesmo pai, só muda a mãe. E vai mudar o quê? Não é sangue abraâmico? Então é herdeiro do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Mesmo que queira mudar, mesmo que alguns não queiram aceitar, entendeu? Não adianta, entendeu? Mesmo, mas ele teve um filho, né, com a empregada que trabalhava para ele, para a mulher dele, né, uma serva egípcia, né, que é uma gaifa, né, que é uma gaifa, uma empregada, não interessa. Não interessa, Deus não quer saber se é empregada ou não empregada. Se Deus fez promessa, Deus vai cumprir, né? Deus não quer saber a posição de Agar, Deus não quer saber quem foi Agar, Deus não quer saber se Agar era empregada ou não empregada. Se tem sangue abraâmico, tem promessa de Deus. É tão sério esse texto, que quando Abraão botou como Agar e como filho dele Ismael para fora de casa, o coração de Abraão doeu. Porque ele relutou com Sara para não fazer isso. Ele relutou. Não, mas é meu filho. Assim como Isaac é. Não, mas eu não quero. Eu não quero ele aqui. Eu não quero que ele faça parte da promessa e nem da herança que Isaac vai herdar. Então, para você ver, mães distintas e o pai é um. O mesmo pai de Isaac é o mesmo pai de Ismael. Então não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Aí vamos descendo aqui. Abraão tinha, olha só, Abraão tinha 86 anos
quando Ismael nasceu. Foi o que eu falei lá no início da live. Eu disse no início da live que Abraão tinha 86 anos. 86 anos quando Abraão nasceu. Abraão tinha 86 anos. 86 anos quando Ismael nasceu. Né? Então, quando Isaac nasceu, se ele teve 86 anos, Ismael tinha 24. Tinha 24 anos, completamente, quase 25 anos de idade. Quando Isaac nasceu, né? Isaac não tinha 8 dias de vida. Ismael tinha quase 25, entre 24 anos a 25 anos de idade. Porque quando Abraão engravida Agar, Abraão engravida ela com 86 anos. E aí? Aí é para você ver, né? E quando Deus dá Isaac no ventre de Sara, que é um ventre estéril, porque Sarai era estéria, não podia engravidar. E quando o milagre acontece, Deus dá cumprimento à promessa, o que acontece? A Bíblia mesmo fala que Abraão tinha 100 anos de idade. Abraão tem 100 anos de idade. 100 anos Abraão tinha. Quando Abraão teve Isaac. E Abraão provoca uma festa por nascimento do seu filho Isaac. E aí? Para você ver. Para você ver. Então, vamos entender isso, né? Na lógica, era assim que tinha que ser, né? Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E percebendo que ele seria seu herdeiro, ponto. Mas Deus disse que o herdeiro seria o filho de Sara. É o que eu falei. O herdeiro seria o filho de Sara, não o filho de Agar. Ponto. Abraão orou em favor de Ismael. E Deus o garantiu que Ismael também seria abençoado. Ponto. Mas a aliança para ser o povo de Deus seria estabelecida com os descendentes de Isaac. Então você pode ver que Abraão ora e pergunta para Deus: Deus, tu vai abençoar Ismael? Deus fala: vou sim. Vou sim. Por que tu vai abençoar? Porque tem teu sangue. Mas Ismael não é filho de promessa. Por quê? Porque Deus prometeu ao filho da aliança e o filho da promessa com Sara. Não foi com Agar. É aí que está o ponto X. Né? Ele queria estabelecer com descendência de Isaac. Aí você pode ir lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Vamos lá? Vamos ler? Né? Vamos ler. Vamos lá. Diz assim: Deus muda o nome de Sarai. É o título, né, que diz aqui. Né? Gênesis capítulo 17, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: e disse Deus na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Eita glória, um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele, ponto. Olha que maravilha. Aí no versículo 20, quando Ismael, também te tenho ouvido, eis que tenho abençoado, Deus abençoou Ismael também. Abençoou, mas não era filho da aliança e da promessa. Abençoou, e falou eu, frutifique, e falou eu, multiplique grandemente, 12 príncipes
gerar, vírgula, e dele fará uma grande nação, ponto. Ele está falando aqui, não é de Isaac, ele está falando porventura de Ismael, que Ismael também seria abençoado e que Ismael também seria uma grande nação na mão de Deus. Aí no versículo 21, o meu concerto, vírgula, porém, vírgula, estabelecerei com Isaque, vírgula, o qual Sara te dará. Isaque, o concerto de Deus vai estabelecer, dará neste tempo, determinando, vírgula, o ano seguinte, ponto. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão, ponto. Então você pode ver que Deus não abandonou Isaac. Ao contrário, Deus abençoou Isaac e fez ele de uma grande descendência. Grande descendência mesmo, para ser abençoado por Deus. Mas o filho da promessa era quem? Isaac. Isaac ia estabelecer a aliança com o povo, né? Que era começar com Isaac, a aliança da circuncisão, né? Da circuncisão. Era a aliança de Deus com o povo Abraão, né? Com o povo abraâmico. Então Isaac ia dar, né, por descendência. Mas Ismael também não foi de jogar fora, porque foi um grande homem na mão do Senhor. Amém? Então vamos descendo aí. Aí vamos descendo. Aos 13 anos, vírgula, Ismael foi circuncidado, vírgula, junto com seu pai e todos os homens de sua casa, ponto. No ano seguinte, vírgula, a vida de Ismael mudou, ponto. Sara engravidou e deu à luz a Isaque, ponto. Quando Isaque foi desmamado, vírgula, Abraão deu uma grande festa, como eu falei, ponto. Grande festa, ponto. Durante a festa, vírgula, Sara viu Ismael gozando com Isaque e ela ficou muito zangada, ponto. E ela disse para Abraão: manda Ismael e a sua mãe embora, vírgula, porque ele não seria herdeiro. Gênesis capítulo 21 e o versículo 8 ao versículo 9. Vamos lá? Gênesis capítulo 21, versículo, por caridade, 8 e o versículo 10. Olha o que diz o título: o nascimento de Isaque. Olha o que diz, olha o que diz, olha o que diz. Eu vou ler o primeiro aqui para tu entender. O versículo primeiro, capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou Sara, vírgula, como tinha dito, vírgula, e fez o Senhor Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão nome de seu filho, nascido de Sara, dará Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como tinha ordenado. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Então Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 21, versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado, vírgula. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então você pode ver que Abraão provocou uma grande festa, deu um grande banquete, para que possa simplesmente, quando o menino foi desmamado do peito de Sara, né? Então ele foi desmamado aí, e o banquete que ele teve, entendeu? Então, biblicamente falando, nas escrituras sagradas. Então Abraão estava aí, né, para que o menino possa ser
um menino abençoado, né, por Deus. Aí o versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, vírgula, o egípcio, vírgula, que tinha dado a Abraão, zombava. Quer dizer, Ismael zombava de Isaque, né? E disse a Abraão: deita fora, né? E esta serva, o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho como Isaque. Quer dizer, mandou ela embora. Vai embora ela, vai embora Ismael, vai embora Agar, porque o filho dessa serva não vai possuir nenhum tipo de herança que o meu filho tem, né? Então, sim, ela não queria, botou para correr, porque Ismael estava zombando, né? Tirando sarro da cara, né, de Ismael. Ismael estava tirando sarro da cara de Isaque. E ela não gostou nada disso, né? Ela não estava gostando disso. Então, é isso que diz a Bíblia, né? Aí para você ver, né, como que é. Ela não queria por causa disso. Vamos descendo. E Abraão ficou preocupado por seu filho, vírgula, mas disse que protegeria Ismael, ponto. Então Abraão enviou Ismael a Agar, embora, vírgula, apenas com algumas comida, como eu falei no início. Comida, ponto. E eles estavam no deserto quando a comida acabou. Ismael chorou, vírgula, porque iria morrer ali, ponto. Deus ouviu seu choro e mostrou uma fonte aonde podia tirar água. Gênesis capítulo 21 e versículo 17 ao versículo 19. Ponto. Então você pode ver que Abraão manda Agar e Ismael embora. Gênesis capítulo 21, versículo 17. Olha só, vamos lá. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tem Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. O rapaz aqui é Ismael. Desde o local aonde está, versículo 18, enguate, levanta o moço e pega pela mão, porque dele fará uma grande nação. Versículo 19, e abriu Deus os olhos e viu o poço de água, e fosse cheio odre de água, e deu de beber ao moço. Versículo 20, e era Deus com o moço, que cresceu, vírgula, e habitou no deserto, e foi flecheiro, ponto. Versículo 21, e habitou no deserto de Para, vírgula, e sua mãe tomou a mulher da terra do Egito, ponto. Então você pode tirar suas conclusões e você pode falar a respeito do texto que eu acabei de ler para você. Então você pode ver que Deus fez, tudo que eu estou falando aqui eu falei no início da live, que Deus fez um grande flecheiro e que Deus também abençoou a vida de quem? De Ismael. Amém? Então tá aí. Então vamos descendo aqui. Vamos descendo. A descendência de Ismael. Ismael cresceu e ficou vivendo no deserto de Para. Ponto. Ele se tornou flecheiro e se casou com uma egípcia. Gênesis capítulo 21, versículo 20 ao versículo 21. Ponto. Ele teve 12 filhos, vírgula, que se tornaram os praticais de 12 tribos, né? Então vamos lá, para você ver, ele se tornou flecheiro, foi um flecheiro valente. Capítulo 21, versículo 20 e 21, eu vou ler de novo, né? E era Deus com o moço. Que moço é esse? Deus era com Ismael, vírgula, e cresceu, vírgula, e habitou no deserto, vírgula, e foi flecheiro. Flecheiro é que mexe com flecha, ó. Aprendeu a atirar. Versículo 21.
e habitou no deserto de Pará, vírgula, e sua mãe tomou a mulher da terra do Egito. Tomou para ele casar. Tomou. Aí vamos descer. Teve 12 filhos, vírgula, e se tornou patriarca de 12. Né? Se tornou patriarca de 12. Bem? Então vamos aí. Vamos descendo. Mas nisto não há judeu e nem grego, vírgula, nem há servo e nem servo e nem livre, vírgula, e nem há macho e nem fêmea, vírgula, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, vírgula, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 28 ao versículo 29. Então você pode ver que não há judeu, não há grego, não há livre, não há preso, não há fêmea, não há macho, não há. Se está em Cristo, é descendente de Abraão. Nós temos salvação por causa de Jesus. Somos descendência por causa de Jesus. Se não fosse Jesus,